A imponente igreja de São Domingos em Lisboa estava repleta de convidados quando o pequeno Tiago, com apenas 6 anos, irrompeu pelo corredor central correndo desesperadamente em direção ao altar. Papai! Pare! Você não pode casar com a tia Ana porque ama o tio Rafael mais do que tudo e sempre o beija quando acha que ninguém está vendo, gritou o menino com sua voz inocente e cristalina, fazendo o padre parar no meio da bênção e um silêncio mortal cair sobre toda a cerimônia como se o ar tivesse sido sugado do lugar. Pedro sentiu o chão tremer sob os pés, o coração acelerando tanto que parecia prestes a explodir enquanto olhava para o filho, depois para Ana ao seu lado pálida como um fantasma e finalmente para Rafael, seu melhor amigo desde a universidade, que estava entre os convidados com o rosto congelado de choque puro. Os murmúrios começaram baixos no início, depois cresceram como uma onda. A família de Pedro na primeira fila trocou olhares horrorizados, a mãe dele cobrindo a boca com as mãos, o pai cerrando os punhos sobre os joelhos. Este era o dia que Pedro temia há anos, o segredo que guardara com tanto cuidado para proteger todos, especialmente o filho, e a imagem que construíra para a família conservadora de Braga. Mas agora, com as palavras de Tiago, e quando pelas paredes antigas da igreja não havia mais como fugir da verdade sobre quem ele realmente era, um homem que amava outro homem, um país que aceitava casamentos iguais, mas onde o coração de um pai ainda carregava o peso de gerações de silêncio. Ana virou-se para ele, os olhos cheios de lágrimas que não eram só de surpresa, mas de uma dor que vinha de meses de suspeitas não ditas. Pedro, o que é isso? Sussurrou ela, a voz tremenda, enquanto os convidados se mexiam inquietos, alguns saindo discretamente, outros filmando com os celulares como se fosse um espetáculo. Rafael deu um passo à frente instintivamente, mas parou, o olhar cruzando com o de Pedro, carregado de medo e de uma ternura que só eles dois compreendiam. Pedro ajoelhou-se diante do filho, puxando-o para os braços, tentando acalmá-lo, mas as lágrimas já escorriam pelo seu rosto. Tiago, meu menino, como você soube, murmurou ele baixinho, sentindo o mundo desabar ao redor. O padre pigarreou tentando retomar, mas o estrago estava feito e Pedro soube naquele instante que a vida que planejara com tanto esforço para ser normal havia chegado ao fim. Os convidados começaram a sair em grupos, sussurrando sobre o escândalo, o noivo gay, o casamento falso, e o pobre menino que sem querer expusera tudo. Ana saiu correndo pela lateral da igreja sem olhar para trás e Pedro ficou ali abraçado ao filho, sentindo o peso de anos de mentiras desabando sobre os ombros. Rafael aproximou-se devagar, tocando o ombro dele com gentileza, o toque que sempre fora o único porto seguro em meio ao caos. Vamos embora daqui, Pedro, disse ele baixinho, a voz firme apesar do tremor. Do lado de fora da igreja o sol de Lisboa batia forte, iluminando as ruas de calçada portuguesa, e Pedro caminhou com Tiago pela mão e Rafael ao lado, sentindo pela primeira vez em anos que talvez pudesse respirar de verdade. Mas o telefone não parava de tocar, a mãe ligando sem cessar, o pai enviando mensagens furiosas, e Pedro soube que o confronto com a família de Braga viria em breve como uma tempestade que ele adiara por tempo demais. Naquela noite no apartamento pequeno em Alfama, Pedro sentou-se no sofá com Tiago dormindo no colo e Rafael ao lado, os dois homens finalmente livres para falar sem medo. Eu nunca quis magoar ninguém, confessou Pedro, a voz rouca de emoção, relembrando os dias de universidade em Coimbra, onde conhecera Rafael em uma festa de calouros e sentira pela primeira vez o coração bater diferente. Rafael ouviu em silêncio, os olhos cheios de compreensão, sabendo que a jornada que começara ali agora ganhava contornos definitivos, com um menino no meio e uma família prestes a desmoronar. Pedro olhou para o filho e sentiu uma mistura de culpa e alívio, um menino inocente que sem querer abrir a porta para a verdade que ele próprio não tivera coragem de enfrentar. No dia seguinte as notícias locais já falavam do casamento interrompido por revelação chocante, e Pedro soube que a vida em Lisboa nunca mais seria a mesma. Ele ligou para o escritório de arquitetura pedindo licença ao chefe, compreensivo mas distante, e decidiu que precisava voltar a Braga para enfrentar os pais cara a cara. Rafael insistiu em ir junto, mas Pedro recusou por enquanto, sabendo que o caminho da aceitação seria longo e doloroso. Tiago perguntou inocentemente no café da manhã se agora teriam 2 papais, e Pedro sorriu pela primeira vez em dias, respondendo que sim, talvez, mas que tudo dependeria de escolhas difíceis que um adulto precisava fazer. A viagem de carro para o norte foi silenciosa, Pedro dirigindo com as mãos apertadas no volante, relembrando a infância em Braga, onde o pai falava sempre de homem ser forte e casar com mulher para ter filhos. Ele parou em um posto de gasolina perto de Aveiro e ligou para Rafael, contando que sentia medo, mas também uma liberdade nova, como se o peso de anos de fingimento tivesse sido tirado dos ombros. Rafael, do outro lado da linha, disse apenas: "Eu espero por você quando voltar", e aquelas palavras deram a Pedro a força necessária para continuar. Ao chegar à casa familiar em Braga, a mãe abriu a porta com os olhos vermelhos e o pai estava na sala de estar com os braços cruzados, pronto para o confronto. "Como pôde fazer isso conosco, Pedro?", perguntou o pai, a voz grave, e Pedro sentiu o coração apertar, mas pela primeira vez respondeu com honestidade total, explicando que amava Rafael desde a universidade e que o casamento com Ana fora uma tentativa desesperada de ser o filho que eles queriam.
A mãe chorou em silêncio e o pai saiu batendo a porta, mas Tiago correu para abraçar a avó dizendo que o papai era feliz agora e isso bastou para plantar uma semente de dúvida no coração da família. Pedro passou a noite na casa antiga revirando memórias de adolescência quando escondia revistas e sentia vergonha de si mesmo até o dia em que Rafael aparecera na sua vida como um raio de luz. Ele soube então que a jornada estava apenas começando e que o amor pelo filho e por Rafael seria o guia para as escolhas que viriam a seguir. Na manhã seguinte em Braga, Pedro acordou com o cheiro de café fresco e encontrou a mãe na cozinha preparando o pequeno almoço como se nada tivesse mudado, mas os olhos dela traíam a confusão interna. Tiago brincava no jardim com o cão da família e Pedro sentou-se à mesa tentando explicar mais uma vez que ser gay não era uma escolha nem uma doença, mas uma parte dele que ele escondera por medo de decepcioná-los. A mãe ouviu em silêncio, depois perguntou sobre Rafael com uma curiosidade cautelosa e Pedro contou como se conheceram na universidade em Coimbra durante uma festa onde Rafael dançara com ele pela primeira vez, fazendo-o sentir visto de verdade pela primeira vez na vida. "Ele é bom para ti, filho?" perguntou ela e Pedro assentiu sentindo as lágrimas subirem. O pai voltou do trabalho ao meio-dia ainda tenso, mas sentou-se para almoçar e ouviu sem interromper a história de como Pedro e Rafael mantiveram um relacionamento em segredo durante anos, encontrando-se em Lisboa nos fins de semana enquanto Pedro fingia uma vida normal em Braga. Tiago interrompeu com inocência dizendo que o tio Rafael contava histórias engraçadas e que eles riam muito juntos e o avô suavizou o olhar pela primeira vez. Pedro sentiu uma esperança tímida crescer, mas sabia que o caminho seria longo. Ele decidiu voltar a Lisboa com o filho para encontrar Rafael e planejar o futuro, mas antes passou pela casa antiga da família em Porto, onde crescera relembrando os dias de escola quando era o rapaz quieto que evitava festas de adolescentes para não revelar o que sentia pelos colegas. Lá encontrou velhas fotos e diários escondidos onde escrevera sobre o primeiro beijo roubado com um amigo aos 17 anos e o pânico que se seguira. Rafael ligou naquela tarde contando que falara com amigos do Círculo Gay de Lisboa, um casal de arquitetos que ofereciam apoio, e Pedro sentiu que não estava sozinho. Ao chegar em Lisboa encontrou Rafael esperando no apartamento com um jantar simples e os dois homens conversaram até altas horas sobre o medo de perder o filho e sobre a pressão da sociedade, mesmo em uma cidade progressista como Lisboa, onde casais gays caminhavam de mãos dadas mas famílias conservadoras ainda julgavam. Pedro confessou o terror de ser visto como pai inadequado e Rafael abraçou-o dizendo que juntos enfrentariam tudo. No dia seguinte Pedro levou Tiago ao parque perto do Rio Tejo e o menino perguntou se agora teria uma família diferente e Pedro respondeu que sim, uma família cheia de amor verdadeiro. Rafael juntou-se a eles e pela primeira vez os três passearam como uma unidade, sentindo olhares curiosos mas também sorrisos discretos de quem compreendia. Pedro voltou ao trabalho no escritório de arquitetura e encontrou colegas que sabiam do escândalo, mas o chefe foi compreensivo oferecendo apoio discreto. No entanto, uma reunião com um cliente conservador trouxe tensão quando o homem perguntou sobre a vida pessoal e Pedro decidiu ser honesto pela primeira vez, respondendo que vivia com o companheiro e o filho. O cliente saiu incomodado, mas Pedro sentiu uma força nova crescer dentro de si. À noite, com Rafael e Tiago jantando juntos, ele relembrou o dia em que conhecera Miguel, um amigo gay ativista no Chiado que lhe apresentara o grupo de apoio e como aquelas conversas tinham plantado sementes de coragem. Tiago adormeceu contando histórias sobre o tio Rafael e Pedro sentiu que o filho era o elo que unia tudo. Mas uma chamada da mãe em Braga trouxe más notícias. O pai ainda resistia e ameaçava consultar advogados sobre a guarda e Pedro soube que a luta real estava apenas começando. Ele e Rafael decidiram viajar para Porto no fim de semana para um encontro familiar, tentando construir pontes, mas o pai foi frio e a mãe dividida. Durante o passeio pelas ruas antigas de Porto, Pedro mostrou a Rafael o lugar onde sonhara estudar e onde o amor nascera em segredo. Eles pararam em um café antigo e conversaram sobre sacrifícios, o de Pedro abandonando sonhos de carreira para manter aparências e o de Rafael esperando pacientemente anos a fio. Tiago correu à frente rindo e Pedro sentiu que valia a pena lutar por aquele momento de paz. De volta a Lisboa, uma festa simples com amigos gays trouxe leveza. Miguel, o ativista, contou sua própria jornada de coming out na década de 90 e como Portugal mudara, mas famílias nem sempre. Pedro ouviu inspirado e decidiu que faria terapia para lidar com a culpa acumulada. Tiago começou a escola nova em Lisboa e voltou para casa falando de novos amigos sem mencionar o pai gay e Pedro sentiu alívio misturado com medo de bullying futuro. Rafael planejou uma viagem curta aos Açores para os três, mas Pedro hesitou sabendo que o confronto com a família ainda pendia como uma sombra. Naquela noite sozinho no terraço, Pedro olhou para as luzes da cidade e prometeu a si mesmo que não voltaria a esconder quem era nunca mais. A viagem aos Açores foi adiada quando uma chamada urgente da mãe chegou. Pedro soube que o pai sofrera um leve ataque de coração e que a família precisava dele em Braga imediatamente.
Ele deixou Tiago com Rafael e dirigiu sozinho, sentindo o peso da culpa misturado com determinação. No hospital o pai estava fraco, mas os olhos ainda carregavam julgamento, e Pedro sentou-se ao lado da cama explicando calmamente que o amor por Rafael não era uma fase nem uma fraqueza, mas parte da sua essência. A mãe chorou ao lado e o pai finalmente murmurou que talvez precisasse de tempo para entender. Pedro voltou a Lisboa com o coração mais leve e encontrou Rafael e Tiago preparando um jantar especial. O menino desenhara uma família com 2 papais e um cachorro, e Pedro riu pela primeira vez em dias, sentindo que o futuro se abria. No escritório, a promoção que esperava foi adiada por causa do escândalo e Pedro decidiu aceitar um projeto menor em Lisboa para ter mais tempo com a família nova. Rafael, que trabalhava como professor de história, compartilhou sua própria história de rejeição familiar na adolescência e como encontrar a força na comunidade gay de Coimbra. Eles passaram noites conversando sobre sonhos. Pedro queria abrir seu próprio estúdio de arquitetura focado em espaços inclusivos e Rafael sonhava em escrever um livro sobre identidades ocultas em Portugal pós-ditadura. Tiago começou a chamar Rafael de Pai 2 e a escola relatou que ele se adaptava bem, mas Pedro ainda temia comentários de pais conservadores. Um dia no parque, um pai desconhecido fez um comentário rude sobre famílias modernas, e Pedro defendeu-se com calma explicando que amor era amor, e Tiago assistiu orgulhoso. Miguel, o amigo ativista, organizou um encontro no grupo de apoio onde Pedro ouviu histórias de outros homens que enfrentaram perdas semelhantes e ganhou força para enfrentar o próximo confronto. A mãe ligou convidando-os para um almoço em Braga e Pedro aceitou, levando Rafael e Tiago. O pai recebeu-os com reserva, mas Tiago correu para o avô contando histórias e o gelo começou a derreter lentamente. Durante o almoço o pai perguntou sobre Rafael e ouviu com atenção pela primeira vez, e Pedro sentiu uma ponte sendo construída. De volta a Lisboa, uma crise no trabalho surgiu quando um colega gay foi discriminado e Pedro liderou uma conversa interna defendendo a inclusão e ganhou respeito silencioso. Rafael teve um momento de dúvida, confessando que temia ser o motivo da ruptura familiar, mas Pedro abraçou dizendo que o amor deles era a força que os unia. Tiago teve uma noite de pesadelo perguntando se os papais se separariam e os 2 homens tranquilizaram-no com promessas de eternidade. Pedro decidiu fazer terapia regularmente para processar a identidade reprimida e as sessões trouxeram clareza sobre como o medo de rejeição moldar as suas escolhas. Um fim de semana em Sintra com Rafael e Tiago foi mágico. O menino correu pelos jardins e os 2 homens caminharam de mãos dadas, sentindo liberdade plena. Mas uma mensagem do pai trouxe tensão novamente. Ele queria conversar sozinho e Pedro foi a Braga, ouvindo o pai admitir que errara ao impor ideais rígidos e que via o neto feliz. O progresso era lento mas real. Rafael planejou uma surpresa, uma viagem a Coimbra onde tudo começara, e lá reviveram memórias do primeiro encontro. Pedro sentiu o ciclo se fechar com gratidão. Tiago adorou a cidade universitária e perguntou sobre estudar lá um dia, e Pedro sorriu imaginando um futuro sem segredos. No grupo de apoio, Miguel apresentou Pedro a outros pais gays e as conversas sobre custódia e preconceitos sociais deram ferramentas práticas. Pedro começou a desenhar planos para um lar maior em Lisboa onde os 3 pudessem crescer juntos. Uma chamada de Ana chegou inesperada. Ela queria ver Tiago e Pedro concordou com cautela. O encontro foi civilizado e Ana admitiu que o choque passara e que desejava o melhor. Aquela conversa trouxe encerramento e Pedro sentiu um capítulo fechar. Rafael e ele celebraram com um jantar íntimo, conversando sobre planos de casamento civil, e Tiago aplaudiu feliz. Mas uma notícia de Braga: o pai recaíra levemente e Pedro correu para lá novamente, encontrando o pai mais aberto, disposto a conhecer Rafael melhor. O encontro familiar foi cauteloso mas positivo e Pedro voltou com esperança renovada. A jornada de crescimento interior continuava, Pedro aprendendo a equilibrar pai, amante e profissional sem esconder nada. O outono chegou a Lisboa com chuvas suaves e Pedro mergulhou no novo projeto de arquitetura, um centro comunitário inclusivo inspirado na sua própria jornada. Rafael ajudava com pesquisas históricas sobre direitos LGBT em Portugal e Tiago adorava visitar o canteiro de obras fingindo ser ajudante. Mas uma carta do advogado da família em Braga chegou trazendo tensão. O pai, ainda hesitante, queria discutir a guarda compartilhada formalmente e Pedro sentiu o velho medo de voltar. Ele marcou uma reunião em Braga levando Rafael como apoio e o encontro foi tenso, o pai questionando a estabilidade, mas Tiago defendeu os 2 papais com inocência infantil e o avô suavizou. Rafael falou com calma sobre o humor deles e o pai ouviu pela primeira vez, admitindo que via o neto florescer. O acordo de guarda foi assinado com condições e Pedro voltou a Lisboa aliviado mas exausto. No grupo de apoio, Miguel contou sobre uma marcha do orgulho e Pedro decidiu participar pela primeira vez, marchando de mãos dadas com Rafael e Tiago no carrinho, sentindo orgulho coletivo. A mídia local noticiou o evento e colegas do trabalho parabenizaram discretamente.
Uma crise surgiu quando Tiago foi provocado na escola por um colega sobre ter dois pais e Pedro foi à reunião explicando com paciência. O diretor prometeu educação sobre diversidade. Rafael teve um momento de fraqueza confessando insegurança sobre ser suficiente e Pedro tranquilizou com palavras de amor profundo relembrando sacrifícios mútuos. Uma viagem a Porto para o aniversário da mãe foi marcante, a família reunida aceitando gradualmente Rafael e Tiago brincando com primos sem julgamentos. Pedro sentiu o peso da sociedade diminuir, mas sabia que batalhas internas persistiam. No trabalho uma promoção finalmente veio e ele usou o aumento para planejar o casamento civil simples. Tiago ajudou a escolher as alianças e o dia aproximava-se com emoção. Mas uma traição inesperada surgiu quando um antigo amigo de Rafael reapareceu alegando um passado não resolvido e Rafael confessou uma dúvida antiga. Pedro sentiu dor, mas escolheu perdoar após conversa honesta, fortalecendo o vínculo. A terapia ajudou Pedro a processar o medo de abandono e ele emergiu mais forte. O pai de Braga ligou convidando para Natal e a família celebrou juntos pela primeira vez sem máscaras, Pedro e Rafael cozinhando lado a lado e Tiago feliz. O ano novo trouxe resolução. Pedro abriu seu estúdio próprio e Rafael publicou o primeiro capítulo do livro. Tiago começou terapia infantil leve para processar mudanças e adaptou-se com alegria. Uma visita de Ana trouxe paz, ela via o filho próspero e retirou qualquer dúvida. Pedro refletiu sobre a jornada desde o dia do casamento interrompido até agora, reconhecendo cada escolha como passo para a autenticidade. Rafael propôs oficialmente no Tejo com Tiago segurando as flores e Pedro aceitou com lágrimas de felicidade. A preparação do casamento trouxe amigos do grupo e família de Braga unindo-se. Mas uma última crise familiar surgiu quando um tio conservador se opôs publicamente e Pedro enfrentou-o com dignidade, defendendo o direito ao amor. O tio recuou e o pai apoiou publicamente pela primeira vez. Pedro sentiu a vitória interna completa. O dia do casamento civil chegou ensolarado em um pequeno jardim em Lisboa com amigos, família e Tiago como pajem oficial. Pedro e Rafael trocaram votos simples prometendo amor, honestidade e crescimento juntos. O menino aplaudiu alto e a mãe de Pedro chorou de emoção. O pai apertou a mão de Rafael pela primeira vez. A festa foi íntima com risos e histórias compartilhadas, Miguel brindando à coragem de todos. Tiago perguntou se agora eram oficialmente uma família e os dois pais responderam que sim para sempre. A lua de mel curta nos Açores trouxe paz, os três explorando vulcões e praias, Tiago ocultando pedras e os adultos renovando laços. De volta a Lisboa a vida estabilizou, Pedro no estúdio, Rafael na escola e Tiago na nova rotina escolar onde diversidade era celebrada. Uma visita a Braga selou a aceitação, o pai admitiu o orgulho pelo filho corajoso e a mãe abraçou Rafael como filho. Pedro refletiu sobre os anos de luta interna, o medo da identidade, o peso da sociedade e a força que o amor trouxera. Ele e Rafael continuaram terapia conjunta, crescendo como casal e pais. Tiago floresceu contando aos amigos sobre os dois papais com orgulho e Pedro soube que o ciclo de silêncio quebrara. Um projeto novo no estúdio incluiu Rafael como consultor histórico e Tiago visitando inspirado. A comunidade gay de Lisboa acolheu-os como exemplo e Miguel organizou palestras onde Pedro compartilhou sua jornada incentivando outros. O livro de Rafael foi publicado com dedicação à família e tornou-se referência suave sobre identidades em Portugal. Pedro olhou para o futuro com gratidão, reconhecendo cada conflito como lição, cada sacrifício como ponte e cada escolha como liberdade. No terraço de casa certa noite com Rafael e Tiago dormindo, ele sentiu paz profunda sabendo que o menino de 6 anos que invadira o casamento dera o maior presente da vida, a coragem de ser verdadeiro. A jornada de amor, amizade, família e sociedade moldara-os em homens melhores e pais presentes. O vento de Lisboa sussurrava promessas e Pedro sorriu para as estrelas. Será que revelar a verdade sobre o amor gay sempre traz paz familiar, mesmo que destrua ilusões antigas? Verdadeiro ou falso?